Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. Estamos no segundo dia do desafio. Costure comigo por 28 dias. A gente vai ficar costurando esse mês de fevereiro inteiro, vai ser uma delícia. Então, se você não tá sabendo desse desafio, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui no card porque é muito importante que você veja o vídeo anterior para conseguir fazer os links que a peça de hoje precisa, tá? Então, pro vídeo de hoje, o foco é fazer uma blusa também, igual a gente fez ontem, só que fazer uma blusa simples. Então, ela pode ser qualquer modelo, só que a gente vai trabalhar ainda no mesmo modelo de ontem, só que fazendo alguns detalhinhos diferentes, não vai ser uma blusa transpassada, tá? Então, a gente vai trabalhar com o mesmo molde. Eu quis fazer essa sincronia entre uma aula e outra para você entender que quando você tem um molde na sua casa, você não precisa necessariamente fazer outro molde. Se você pegar e pensar na ideia, usando o molde base, você consegue fazer várias outras coisas, tá? Com o mesmo molde, que é o que eu quero trazer aqui. Então, a gente vai fazer uma blusa. No caso, na aula de hoje, eu vou usar um tecido, uma malha, tá? No caso, essa daqui é malha piquê, só que não precisa ser uma malha piquê, tá? Pode ser qualquer malha que você tenha, uma malhinha de algodão, enfim, qualquer tecidinho que você queira aí na sua casa ou qual você tiver na sua casa, tá bom? O intuito nessa blusa é que ela não seja de tricoline, tá? Que é porque evitar os tecidos planos, por conta que a premissa dela, a gente vai colocar vários detalhinhos e tal, a menos que você corte ela maior, tá? No caso, o molde que eu tenho aqui, ele já é considerando tricoline também, porque a peça que eu tirei o molde do meu, ela é de tricoline. Mas se por acaso você tirou, no caso de uma malha, e ela não é muito grande, então se você for passar por tricoline, você precisa de uma margem maior. Então, só um detalhinho aí, tá? Mas enfim, essa aula vai ser mais tranquila, porque não tem muitos detalhinhos, é só fechar a lateral, fechar as pontas, né? Unir a blusa e depois colocar as faixas, tá? Então essas são as considerações iniciais. E se você tá curtindo esse desafio, você pode se inscrever aqui nesse canal. É só clicar o botão aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que você sabe que gosta de costura. Então, esse é o desafio perfeito para você que quer colocar a costura na lista de hábitos diários. Então, fica comigo nesse desafio. Vamos, então, pôr a mão na massa para fazer essa blusa que eu tô muito curiosa para esse tecidinho aqui. Então, bora lá! Bom, eu já cortei a peça. Eu resolvi não mostrar porque o corte é igual, tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu cortei usando o mesmo molde de ontem, tá? Ó. Esse é o molde que eu ensinei no vídeo anterior a gente a fazer. No caso, eu peguei uma blusa que eu tinha aqui e tirei o molde, então você vai fazer a mesma coisa. O que eu fiz além, né? Ainda acho que é muito cedo pra gente colocar manga e uma gola específica, então eu resolvi colocar uma coisa mais simples. Então, eu cortei várias faixinhas aqui. Então, pra colocar aqui na gola, eu cortei uma faixa de 7 centímetros, ó. Tá? Ela vai ficar mais ou menos assim. Eu cortei mais larga porque fica mais fácil pra colocar na peça nesse começo, na costura, tá? E pros braços, eu fiz a mesma coisa de ontem, tá? Eu cortei uma faixa com 12 centímetros, tá? E com a largura da cava, tá? Lembrando que pra cá também você tem que medir no seu molde qual é a largura e qual é a largura total pra você cortar a faixinha, tá? Então, ó, esse daqui, ele vai ficar assim, igual da outra blusa. E pra essa, eu ainda cortei. É claro, se você tem tecido em casa suficiente, pode fazer. Só que essa daqui, como eu tinha tecido pouco, ela vai ficar meio que um croppedzinho, né?
Então, eu vou meio que apertar assim, sabe? Colocar uma barrinha aqui de tecido menor e fazer um franzidinho pra ela ficar mais apertadinha na parte de baixo, tá? Então, o que que eu fiz? Cortei mais faixinhas igual da gola, de 7 centímetros, pra que eu possa colocar assim, ó. Aqui embaixo, fazendo tipo uma barrinha pra blusa, tá? Então, foi isso que eu fiz no corte. Se você tem tecido suficiente, corte no tamanho do molde que você tirou ontem da peça, tá? Então, é isso. Vamos pra costura. Bom, então, a parte de montagem é muito simples, tá? A gente vai fazer basicamente o que a gente fez ontem, só que mais simples, né? Porque ontem a gente teve que fazer todo um trabalho, então, esse é muito mais simples. Você tem que pegar o direito do seu tecido, né? Com o direito pra fazer a montagem, tá? Se você não sabe qual é o direito do tecido, procura aqui no canal que tem um vídeo pra você saber identificar, tá? É fácil quando tem uma estampa, mas no caso do meu aqui que é liso, você precisa saber para poder encontrar, tá bom? Então agora eu vou unir uma parte na outra, ombro com ombro, igual a gente fez no primeiro, e colocar aqui. Depois que a gente, ó, uniu ombro com ombro, ó, ela vai ficar assim. Depois que ela ficou assim, ó, a gente vai demarcar, é igual o elástico, né? A gente vai ter que dividir a elasticidade da gola, né? Então, a gente vai ter que pegar, marcar o meio, aí, meio com meio e marcar 4 pontas, tá? E isso você vai ter que fazer também com a sua gola, tá? E com todas do ombro também você vai ter que fazer isso. Então, vou marcar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar uma tesoura, ó, aqui e aqui. Fazer um piquezinho. E aí tá marcado. Então, eu vou começando, eu faço a mesma coisa na minha gola e aí eu marco e coloco o alfinete e vou prendendo a gola nisso. Só que lembrando que antes você tem que pegar a sua gola e fechar ela, pra ela tá fechada e você conseguir marcar os pontos, tá? Bom, eu já coloquei a gola, ó, como ficou.
E aí, eu coloquei aqui também, ó. É tudo o mesmo princípio de ontem, tá? A diferença é que a gola, você tem que fechar essa ponta e essa ponta. E aí, você tem que fazer 4 marcações pra você distribuir a elasticidade dela, tá? No caso da minha gola, ela não é muito elástica, tá? Se por acaso você colocar punho, alguma coisa que seja mais elástica, aí você vai distribuir bem, mas do jeito que tá aqui, eu basicamente distribuí os pontos pra ela ficar uniforme e dar certinho, tá?